Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Foram mais de 20 anos longe, mas a curva da estrada de barro continuava a mesma. O carro rangia e tossia a cada subida, como se resistisse ao próprio destino. No banco do passageiro, uma mochila surrada e um caderno antigo, o único vestígio do que ele ainda se lembrava daquela vila encolhida entre as montanhas. Lucas não pisava em Serra das Almas desde os 17. Agora, aos 39, o chamado veio numa carta sem remetente, escrita à mão com uma caligrafia que ele achava ter esquecido. A letra era da avó Dita, morta há mais de 10 anos. Volte enquanto ainda é possível esquecer. Ao passar pelo portão de madeira carcomida, foi como se o tempo não tivesse andado. As mesmas casas de telhado baixo, a praça com o coreto enferrujado, o ar parado como uma respiração contida. Só os olhos das pessoas haviam mudado, mais fundos, mais duros, como se tivessem aprendido a olhar sem realmente ver. A pousada da dona Cida era o primeiro abrigo. O sorriso dela era o mesmo, mas os olhos vacilaram ao reconhecê-lo. Lucas? Meu Deus, e é você? Sou eu, Cida. Faz tempo, né? Tempo demais, menino. Você e não devia ter voltado. Ela disse isso tentando sorrir, mas havia algo no jeito como ela apertou a mão dele, uma urgência muda, como se ainda quisesse protegê-lo de algo que ele não entendia. Naquela noite, o frio parecia vir de dentro das paredes. A vila era rodeada por mata fechada, mas uma em especial se destacava no horizonte, uma floresta densa que tocava as nuvens, escura mesmo à luz da lua. A floresta. Não havia nome para ela, ou melhor, havia, mas ninguém dizia. Ele se lembrou da avó, em sussurros tensos, e nunca fale o nome da floresta, menino. Ela ouve. Lucas riu sozinho. Era só uma história boba, e era o que dizia a si mesmo enquanto olhava pela janela do quarto, vendo as copas das árvores se mexerem sem vento. No café da manhã, tentou puxar assunto com Cida. Perguntou sobre os vizinhos antigos, o coreto, os trilhos do trem que não existiam mais. Quando mencionou a floresta, o silêncio caiu como um balde de água gelada. Ela ainda tá lá, né? Aquela mata sem fim. Cida parou de mexer o café. O açúcar afundou na xícara sem se dissolver. Tem coisas que a gente desaprende a falar, Lucas. Melhor deixar onde tá. Foi nesse dia que ele decidiu voltar à casa da avó, fechada há anos. A porta ainda rangia da mesma forma. O cheiro de mofo e terra invadia os pulmões como um abraço sufocante. Subiu até o quarto onde costumava se esconder dos pesadelos. Lá encontrou um velho baú, trancado com uma fita de couro desbotada. Dentro, cadernos, fotografias e um mapa antigo da vila. A floresta estava marcada com tinta vermelha, como uma ferida aberta no meio da terra. Um nome legível rasurado por cima. E, em letras miúdas, a frase: se disser o nome dela, ela virá. E se vier, virá por todos. Naquela noite, deitado na cama empoeirada da infância, Lucas sentiu a presença. Não era som, nem movimento. Era ausência. A floresta não fazia barulho. Nem grilo, nem coruja. Apenas silêncio. Um vazio que parecia puxar a alma para dentro dela. E foi aí que ele viu. Na borda da mata, entre as árvores imóveis, havia alguém. Alto, magro, sem rosto. Apenas uma silhueta negra, imóvel, como desenhada na sombra da lua. Ele fechou os olhos, prendeu a respiração. Quando abriu novamente, nada mais estava lá. Mas, no peito, algo havia ficado. Como se um eco sem som o chamasse e de volta. A silhueta sumira, mas o incômodo permaneceu. Lucas passou a manhã seguinte com a sensação de estar sendo observado, mesmo dentro da casa. Cada render do assoalho, cada folha movida pelo vento soava como um aviso sussurrado: você voltou. Ele percorreu a vila tentando achar explicações racionais, talvez fosse só o estresse da viagem, a nostalgia mal resolvida, ou as lendas que sua avó alimentava com tanto fervor.
Mas quanto mais andava pelas ruas, mais percebia que ninguém queria falar sobre a floresta. As pessoas desviavam o olhar. Até os cachorros latiam mais baixo quando ele passava. Naquela tarde, encontrou dois antigos colegas de infância na pracinha central, Edson e Márcio, agora mais velhos, com os rostos duros de quem carregava segredos por tempo demais. Depois de alguma conversa sobre os velhos tempos, cervejas e risadas forçadas, o assunto inevitavelmente escorregou para o que ninguém ousava dizer. E a floresta? Lucas perguntou, encarando os dois. Edson parou de beber. Márcio mexeu no cinzeiro improvisado e soltou um riso seco, sem graça. Ainda tá lá e esperando, murmurou Márcio. Igual sempre. Vocês lembram o nome dela? Que nome? O nome. A avó Dita dizia que não podia ser falado. Mas qual era, afinal? Os dois ficaram em silêncio. Por um segundo, Lucas teve certeza de que não estavam apenas evitando responder, era como se tivessem esquecido de verdade. Ou como se algo dentro deles os impedisse de lembrar. Vão dizer que ninguém lembra? Insistiu Lucas, meio rindo, meio inquieto. Márcio baixou os olhos. Edson, por outro lado, ergueu a garrafa, como num brinde vazio, e disse. Diz você, então. O quê? Se lembra tanto, fala. Fala o nome da floresta. Lucas hesitou. A voz da avó surgiu em sua cabeça como um eco de infância. Ela ouve. Mas a cerveja quente, o calor sufocante e a tensão dos olhares empurraram-no para a frente. Ele cerrou os dentes, encarou o céu nublado e disse. Iravema. O nome saiu como se puxado de um canto esquecido da mente. Soou estranho na boca, seco, pesado, como uma palavra que nunca deveria existir. Por um instante, os três permaneceram em silêncio. Não pelo impacto, mas porque o vento havia parado. As folhas nas árvores não se mexiam. Nenhum som. Nem carro, nem vozes. Nem grilos. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo sobre a vila. Você não devia ter feito isso, e murmurou Edson, pálido. Márcio estava de pé, olhando fixamente para o horizonte. Seus olhos pareciam vidrados, como se vissem algo além. Eu preciso ir para casa, disse ele, virando-se e saindo apressado, tropeçando nos próprios passos. Lucas sentiu um aperto no estômago. Uma náusea sutil, como se tivesse ingerido algo podre. Aquilo não era normal. Naquela noite, os sonhos voltaram. Mas não como antes. Ele estava na floresta. Mas não caminhava, era como se fosse arrastado, como se o chão o puxasse sem que pudesse resistir. Árvores sem folhas se erguiam como ossos de gigantes. Vozes sussurravam em línguas esquecidas, e no centro de tudo havia um lago parado, e alguém de pé sobre ele. O reflexo da água mostrava Lucas. Mas o homem em pé não era ele. Tinha os mesmos olhos. Mas estavam vazios. Acordou ofegante, coberto de suor. O relógio marcava 3h03. Desceu até a cozinha. Lavou o rosto. Tentou afastar os pensamentos. Foi quando bateu os olhos na janela. Algo estava de pé na beira da mata. Não havia rosto, nem forma exata. Apenas uma presença, uma silhueta feita de sombra e fumaça. E, mesmo sem boca, ele ouviu a voz. Você me chamou. O dia seguinte amanheceu cinza, e a vila parecia ainda mais silenciosa. Foi direto à casa de Márcio, mas não encontrou ninguém. A porta entreaberta, as luzes acesas, o café ainda morno na xícara. Márcio tinha desaparecido. A polícia foi acionada, mas ninguém sabia de nada. Lucas tentou explicar que estavam juntos na noite anterior. Que tinham falado e aquilo. Mas quando mencionou o nome da floresta, todos se calaram de novo. Um dos policiais até tapou os ouvidos e saiu da sala. Dona Cida foi quem lhe disse o que mais o abalou. Ele não é o primeiro. E se não for embora, também não será o último. Lucas voltou para casa cambaleando.
Na entrada, encontrou um envelope. Dentro, um bilhete escrito à mão. Você abriu o som. Agora ela lembra de você. Era a caligrafia de sua avó. Mas ela estava morta. Enterrada ali mesmo, ao lado da mata e onde os nomes nunca deviam ser ditos. Lucas não conseguiu dormir naquela noite. Sentado na varanda da velha casa, observava as árvores ao longe, como se esperasse que elas se movessem sozinhas. E talvez tivessem se movido. Àquela altura, ele já não confiava no que via. O desaparecimento de Márcio abriu uma cicatriz antiga dentro dele. Não era só medo, era culpa. Algo dentro de Lucas sabia que o nome que pronunciara, mesmo que sem intenção, tinha peso. E que as coisas naquela vila seguiam regras que ele havia esquecido ou ignorado. Na manhã seguinte, foi até a parte mais alta da vila, onde morava Dona Zulmira, uma das poucas que ainda pareciam lembrar da avó Dita. A velha o recebeu com os olhos arregalados, como se já soubesse por que ele havia vindo. Então você disse, né? Disse o nome, sim, respondeu ele, com a voz baixa. Zulmira olhou para trás, como se temesse que até as paredes ouvissem. Quando alguém diz, e a floresta acorda. Ela lembra. E quando lembra, ela busca. É assim há muito tempo. Mais do que qualquer um aqui consegue contar. Lucas se sentou. O cheiro da casa era o mesmo de quando era criança, ervas secas, vela gasta e o leve odor metálico de algo que não devia estar ali. Minha avó sabia disso? Perguntou. Dita foi das últimas a tentar impedir. Sua família carrega essa maldição há gerações. Aquela floresta, e ela escolhe quem pode entrar. E quem não vai sair. Então por que ela nunca me contou tudo? Porque você era criança. E por que, mesmo assim, você entrou, lembra? A memória caiu sobre ele como uma avalanche esquecida. Era verão. Tinha 7 anos. Um desafio bobo entre crianças. Uma aposta em quem se atreveria a pisar na trilha proibida por 3 minutos. Ele aceitou. Correu até a borda da floresta e entrou. Mas o que ele lembrava era só o início. Agora, flashes voltavam. O som morrendo de repente. A sombra que o seguia entre as árvores. O sussurro de seu próprio nome. E a avó, gritando desesperada na entrada, chorando quando o viu voltar. Ela sabia. E desde então, algo nunca saiu com ele de lá. Zulmira lhe entregou um colar com um pequeno dente de madeira entalhada. Isso aqui foi o que te trouxe de volta. Dita pagou um preço para a floresta deixar você ir. Agora você está aqui e trouxe ela com você. Lucas segurou o colar com mãos trêmulas. A madeira parecia viva, pulsando. Um calor estranho subia por seus dedos. O que eu faço? Você vai até ela. Vai seguir a trilha. A verdadeira. Talvez encontre seu amigo. Talvez se encontre também. Mas saiba, e nem todos voltam. E os que voltam e nunca são os mesmos. Ele saiu da casa com a sensação de carregar mais do que lembranças. O colar pesava no pescoço como uma sentença. Naquela tarde, seguiu até a entrada da floresta. A mesma árvore torta, o mesmo som ausente. Mas agora havia algo novo, de marcas esculpidas no tronco. Círculos concêntricos. Palavras apagadas pelo tempo. E um objeto pendurado ali, da correntinha que Márcio usava desde os 15. Lucas respirou fundo e entrou. A trilha se fechou atrás dele como um suspiro de terra. O mundo mudou de textura. O ar era denso, úmido, e cada passo ecoava como se pisasse num lugar onde o tempo não existia. Caminhou por horas, ou minutos, se era impossível saber. O céu havia sumido. Acima, apenas as copas negras entrelaçadas. Ao redor, sombras que pareciam respirar. Não havia som. Nem o bater do próprio coração. Até que avistou algo. Uma velha mochila, coberta de folhas. Ao abri-la, encontrou roupas rasgadas, fotos desbotadas e um diário.
Pertencia a Antônio, um garoto que desaparecera nos anos 1980. O nome era conhecido na vila, Sundus ou Sumidos. As últimas páginas estavam rabiscadas com garranchos quase ilegíveis. Ela fala comigo. Não com palavras. Com fome. A floresta tem olhos. E sede. E nomes. Se disser meu nome aqui dentro, ela me engole de novo. Por isso escrevo. Para lembrar quem sou. Antes que me esqueça também. Lucas fechou o diário com as mãos suadas. Aquilo não era só uma lenda. Era um lugar com consciência. A floresta sabia quem ele era. Mais adiante, encontrou pegadas recentes. Márcio. Acelerou o passo, gritando o nome do amigo. Nenhuma resposta. Apenas mais trilha. Mais ausência de som. Até chegar a um pequeno lago, escuro como petróleo. E lá, do outro lado, ele viu alguém. Parado, olhando em sua direção. O rosto sujo, roupas rasgadas, os olhos vazios. Sem cor, sem expressão. Márcio. Lucas correu até a margem, mas quando tentou atravessar, uma voz sussurrou em sua mente, como se estivesse dentro de sua carne. Não o chame. Não o leve. Ele agora é meu nome também. Lucas caiu de joelhos, o colar queimando em seu peito. O reflexo na água não era o dele. Era o de um garoto de 7 anos. Ele. Dentro da floresta, a memória é o primeiro preço. Lucas tentou gritar, mas não saiu nada. Nenhum som. Nenhuma palavra. Seus lábios se moveram, mas a floresta o havia silenciado. O nome de Márcio não podia mais ser dito. O lago negro se fechou atrás de si com um baque mudo quando ele caiu para trás, ofegante, mesmo sem ar. A própria respiração parecia abafada ali dentro, como se o ar não quisesse mais ser parte do mundo. Ela engole os sons para que ninguém ouça o que acontece aqui. Essa frase ecoou na mente dele, sem origem. Era dele? Era do diário de Antônio? Era da própria floresta? A trilha já não existia. Ou pelo menos, não como antes. Agora, os caminhos se multiplicavam, todos iguais, todos errados. Lucas tentava marcar árvores com o canivete da avó, mas em minutos, a casca voltava ao normal. A mata se curava. Cada passo parecia o mesmo. Como se andasse em círculos dentro de um espelho. Cansado, sentou-se aos pés de uma árvore retorcida, o colar ardendo contra seu peito. Fechou os olhos. E viu a si mesmo. Era um menino de novo. Corria entre as árvores, com o rosto sujo, rindo. Mas a risada não era dele. Era dela. A floresta ria por ele. Na lembrança, sua avó o esperava na entrada da mata, chorando, ajoelhada no barro. Ele a ignorava. Avançava mais fundo. O menino estendia a mão e alguém a segurava. Uma mão ossuda, negra, feita de raízes e carne. Lucas acordou gritando. Ou pensou que gritava. O som ainda não existia. Mas agora havia algo em sua frente. Uma árvore diferente. Alta, mais velha que o mundo. No centro do tronco, um buraco largo o suficiente para que um homem passasse agachado. Ao redor, estacas cravadas no chão com pedaços de tecido, fios de cabelo, pedaços de unhas. Ofertas. Um sussurro gelado atravessou seu corpo como uma lâmina. Se entrar, não volta. Mas se não entrar, já está perdido. Ele se aproximou. O cheiro ali era quase sólido, mistura de terra úmida, carne envelhecida e alguma coisa doce, enjoativa. Lucas hesitou, mas não podia voltar. Não mais. Engatinhou para dentro. O interior da árvore era um corredor apertado e escuro, com paredes vivas que pulsavam como carne. Goteiras caíam do teto, formando poças viscosas no chão. A cada passo, o som de estalos, como ossos partindo. Ali dentro, ele ouviu vozes. Pai! Me tire daqui!
Por que você me deixou? E então, seu próprio nome. Repetido 1000 vezes. Gritado. Sussurrado. Chorado. Lucas. 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 As vozes vinham de todos os lados, e ele não sabia mais onde terminava o túnel e começava a floresta. Ou se ainda estava vivo. Até que o corredor se abriu. Ele caiu em um espaço amplo, circular, iluminado por uma luz sem fonte. No centro, um altar de pedra. Sobre ele, corpos. Muitos. Empilhados, silenciosos, mas com os olhos abertos. Os olhos o seguiam. Cada um deles. E ao fundo, sentado em uma espécie de trono de raízes, estava Márcio. Ou algo que fora ele. A pele pendia do rosto como se estivesse secando ao sol. Os olhos estavam vazios, negros como o lago. Mas havia algo ali. Algo consciente. Você veio, disse Márcio, sem mover os lábios. A voz ecoava dentro da mente de Lucas. Eu vim te tirar daqui. Não existe o fora ou quando você aprende o nome dela. Ela é dentro. Ela é tudo. E agora, e ela quer você também. As raízes ao redor do altar começaram a se mover, rastejando como serpentes. Lucas recuou, puxando o colar. Ao tocá-lo, sentiu uma pontada, o dente de madeira estava rachando, como se reagisse ao lugar. Isso não é você, Márcio. Luta. Não há luta. Ela mostra tudo. Tudo o que você esqueceu. Tudo o que sua família tentou esconder. Sabe por que você entrou aqui, criança? Por que voltou? Lucas balançava a cabeça, negando. Porque você é dela. Desde o dia que nasceu. O pacto começou com sua avó. O colar não é proteção. É o elo. O chão tremeu. As árvores que rodeavam o espaço começaram a se curvar, formando uma cúpula viva sobre eles. Do teto, pingava algo espesso e quente. Se quiser sair, e continuou Márcio, terá que dar um nome em troca. Outro nome. Lucas caiu de joelhos. A floresta exigia. Sempre exigiu. Memória por memória. Som por som. Nome por nome. Ele olhou para o colar. Depois para os corpos. Todos eles haviam nomeado a floresta. Todos tinham oferecido algo. Mas ninguém havia escapado. O sussurro voltou, agora mais suave. Diga o nome dela de novo e escolha quem ficará por você. Ele pensou em Edson. Pensou em Zulmira. Pensou e em si mesmo. O menino que correu para dentro sem saber o preço. Talvez já estivesse escolhido. Talvez já fosse tarde demais. Lucas ajoelhou-se no chão úmido, o corpo tremendo, a mente girando em espiral. Diante dele, o altar de raízes ainda pulsava, como se fosse o coração da própria floresta. Márcio continuava ali, imóvel, falando com a voz de todos, da avó, das crianças desaparecidas, da mata inteira. Ela quer um nome, Lucas. Um nome vivo. Um nome para lembrar, para manter o ciclo. E se eu recusar? Ela já te escolheu. Você só pode escolher quem toma seu lugar. Lucas sentiu o colar pulsar contra o peito. O dente de madeira estava rachado, prestes a se quebrar. Sabia que, se aquilo partisse, não haveria mais nada entre ele e ela. A entidade sem rosto. A floresta que ouve. O nome que não deveria ter sido dito. Fechou os olhos. E de novo, flashes da infância vieram, mais nítidos. Ele correndo entre as árvores. A sensação de liberdade virando pânico. O som sumindo. E então, a voz da avó, desesperada, chorando enquanto o puxava de volta. Eu te salvei uma vez, menino. Mas a floresta nunca esquece. Aquele colar. Aquele o presente. Não era proteção. Era promessa. A única coisa que o ligava à floresta e ao pacto de Dita. Márcio se levantou lentamente.
Os olhos vazios brilhavam como dois buracos na noite. Escolha. Lucas não respondeu. Estava olhando para o próprio reflexo em uma poça escura próxima. Mas o que viu, e não era ele. Era o menino. Ele mesmo, aos 7 anos. Os olhos dele, mais cheios de medo. Preso ali. Eu sou o nome. Lucas sussurrou, a voz falhando. A floresta estremeceu. As raízes se retorceram. A cúpula viva tremeu. Algo ancestral se moveu sob a terra. Ele entendeu. Não era uma escolha entre dois. Era entre aceitar ou romper o ciclo. Mas romper custava. Custava tudo. E mesmo assim, ele se levantou. Chega. Acaba comigo, mas solta os outros. A risada que ecoou ali dentro não foi humana. Foi de pedra, madeira, vento e fome. Não funciona assim, respondeu a voz múltipla. Mas, posso oferecer. Um nome novo, um corpo novo. E então, ela mostrou. Mostrou uma cidade distante, anos à frente. Uma mulher caminhando apressada por uma rua escura. Um menino ao lado dela, de mãos dadas, mochila nas costas. E, do outro lado da calçada, alguém parado. Observando. Lucas. Mas não esse Lucas. Um reflexo dele. Mais velho. O mesmo olhar. A mesma escuridão no fundo dos olhos. Ele entendeu. A floresta não mata. Ela planta. Ela deixa sair, e mais como semente. Leva a memória, o som, e deixa o vazio tomar forma. E se eu sair, levo você comigo, disse Lucas, encarando Márcio. Você já é eu. As raízes avançaram. O colar estalou. No último segundo, Lucas arrancou o dente de madeira e o esmagou com os dedos. A floresta gritou. Não com som. Mas com vibração. Tudo tremeu. As árvores se arquearam como sem dor. O altar partiu-se. Márcio caiu no chão, o corpo se contorcendo. A luz sem origem piscou, falhando. E então, silêncio absoluto. Depois, um som. Pequeno. Um pássaro. Lucas estava deitado na grama, à beira da floresta. O céu era azul. A vila abaixo parecia distante. Estava de volta. Ou ao menos, parte dele. O colar ainda estava em seu pescoço, mas agora, vazio. Morto. Só um pedaço de corda e madeira queimada. Ao longe, viu alguém correndo, Edson, gritando seu nome. Lucas. Meu Deus, você sumiu por 3 dias. A polícia e todo mundo achou que você. Lucas não respondeu. Apenas olhou para a mata. Ela estava quieta. Mas não ausente. Voltou à pousada. Dormiu. Sonhou com água escura, olhos sem rosto, nomes riscados em pedra. E acordou com sangue no travesseiro. No dia seguinte, foi embora da vila. Nunca mais voltou. Entardecer sobre os edifícios 5 anos depois. Um menino anda com a mãe por uma rua movimentada da cidade grande. Ele está calado, olhando para as árvores do parque. A mãe pergunta se está tudo bem. Ele não responde. Está ouvindo algo. Algo, na brisa. Do outro lado da rua, um homem os observa. Sorri suavemente. Parece familiar, mas não é. Os olhos são fundos. Vazios. Ele sussurra uma palavra. O nome da floresta. O menino para. Pisca. E sorri de volta. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.